Fala pessoalzinho, tudo bem com vocês? Professor Alex aqui de novo, tá? Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando. O professor tá morrendo de saudade de vocês, tá? Hoje nós vamos fazer uma aula bem legalzinha sobre química orgânica, ok? Que é um assunto muito importante na área de química, não pode deixar de citá-lo, tá? Para vocês, muito importante mesmo. Antes de tudo, antes de começar a aula, vamos ver aqui as habilidades que eu gostaria, ou que eu quero que vocês desenvolvam nessa aula. O que são essas habilidades? É a missão do rolê. Eu quero que até o final dessa aula aqui, ou até o final dessas aulas que se seguirão, ou se sucessivos, não sei. Essas aulas a seguir aí, vocês possam adquirir, tá? Primeira delas, primeira missão do rolê, é que eu quero que vocês aí escrevam, aprendam a escrever as fórmulas estruturais dos hidrocarbonetos a partir da sua nomenclatura. E vice-versa. O que significa isso, professor? Significa que você vai adquirir a condição ou os aparatos necessários para poder construir as fórmulas estruturais através da nomenclatura que é o nome. Ou vice-versa, ou seja, eu vou dar a estrutura e você vai me dizer o nome. Ou eu dou o nome e você me dá a estrutura, tá? Essa aula em especial nós falaremos um pouco dela, mas nós vamos finalizar esse assunto, essa habilidade nas próximas aulas. E a segunda missão do rolê, eu quero que vocês compreendam as classificações das cadeias carbônicas, tá? Tá escrito errado ali, mas é carbônica. E saibam diferenciar ou classificar elas em saturadas e insaturadas, ramificadas e não ramificadas, e cíclicas e não cíclicas, ok? Professor, não tô entendendo nada. Calma. A missão do rolê é essa. Quando você me ouvir falando disso no decorrer da aula, você já foca, porque essa é a habilidade que você deve adquirir com essa aula, ok? Primeiro ponto que eu não poderia deixar de citar para vocês antes de começar a falar da química orgânica é que no estudo da química orgânica, tá, existe um astro, existe uma celebridade, existe alguém deverasmente quisto no rolê, que é o tal do carbono. A química orgânica ela trabalha em função do átomo do carbono. E quem que é o átomo do carbono? Esse cara aqui, ó, que ele tá lá na tabela periódica, ele tem o número atômico 6, tá? Ele tem uma massa de 12 gramas mol. Este é o símbolo dele, ó, que é o Czinho de carbono, entendeu? Entendeu? E, e ele tem algumas propriedades que lhes dão, ou que lhe dá, os adereços para ser o topzinho do Instagram. Ou seja, ele tem algumas propriedades que o fazem ser estudado muito e tanto, né, tão estudado que ganhou até um ramo da química só para ele, que é a química orgânica. Quais são essas qualidades ou essas propriedades? É que ele é tetra, eu disse tetravalente, tá? E o que significa isso? Tetra vem de 4, né? Pode ver que o Brasil já foi tetracampeão, porque ele ganhou 4 copas. O carbono ele tem 4, tem uma coisa a ver com 4 também. Então tetra é de 4. E o valente, é porque ele é fortão? Não. Valente, para explicar essa parte, eu gostaria que vocês vissem este modelo atômico que está aqui. Ele é o modelo atômico do carbono, tá? Está aí evidenciado o seu núcleo, tá? Que é onde tem os prótons, e também o que circula em volta dele, que são são as eletrosferas, tá? Nessas eletrosferas tem o tal dos, se é eletrosfera, então tem o tal dos elétrons, tá bom? O átomo do carbono tem uma camada mais interior, né, e a segunda camada mais externa. Essa segunda camada nós chamamos de camada de valência, que é onde acontecem todas as reações químicas. E as reações químicas, elas só acontecem, né, as ligações químicas, elas só acontecem pela união, ou compartilhamento, ou doação, ou recebimento de quem? Dos elétrons, que é simbolizado por esse E menos, tá? Porque ele tem a carga negativa. Bem, se cada elétron possibilita uma ligação, e o carbono é tetravalente, e valência tem a ver com essa camada aqui, significa que ele tem 4 elétrons na camada de valência, pessoal. E por isso, tão somente por isso, ele pode fazer 4 ligações, tá? Lembrem-se bem disso aqui, pessoal, 4 ligações. Ele sempre fará 4 ligações, não 3 e não 5. Não 10 nem 20, 4, tá? 4, 4, entenda 4. Ok? 1, 2, 3, 4, tá bom? Marca bem isso aí.
E assim eu consigo explicar para vocês essa palavra como um todo, tá? Beleza. Essas quatro ligações, como que é? Como que são essas quatro ligações? Lembra que tem ligações covalentes, ligações iônicas, tem ligações metálicas? Qual é o tipo de ligação dele? Ele especialmente faz ligações covalentes, pessoal. E lembrando que as ligações covalentes, elas se baseiam no que mesmo? No compartilhamento de elétrons. Ó, os átomos estão aí ao centro compartilhando os elétrons, tá? É por isso que então o átomo de carbono só vai compartilhar elétrons a fim de ficar estável. Pessoal, todos os átomos eles se ligam com outros átomos para ficarem bem, para ficarem estáveis, tá? Porque de repente eles sozinhos não estão estáveis, não estão com 8 elétrons na camada de valência, tá? E eles se ligam a fim de completar esses 8 elétrons. Como? Compartilhando, doando, recebendo, tá? O átomo de carbono compartilha. Bom, por causa dessas quatro ligações e por ser ligações covalentes, o átomo de carbono ganha uma propriedade, uma capacidade aqui, ó, que é de formar cadeias carbônicas, ou seja, um átomo de carbono se liga a outro átomo de carbono, que se liga a outro e outro e outro e forma uma cadeia carbônica, ó, um exemplo de cadeia carbônica aqui, ó, tá? Quantos átomos podem ter numa cadeia carbônica, professor? Muitos, milhares, trilhares para formar uma cadeia carbônica. O plástico, por exemplo, é uma união de milhares, trilhares de átomos de carbono juntos, tá? A cadeia carbônica é essa aqui que eu estou circulando para vocês, né? E eles se ligam entre si, entre os próprios átomos de carbono, mas também se ligam entre outros átomos, tá? E é isso que eu vou falar já já para vocês. Mas o outro ponto aqui que eu não posso deixar de destacar é que por formar cadeias carbônicas, houve então um estudo específico para ele, tá? Por essas habilidades acima citadas, ele ganhou um ramo de estudo próprio que é a química orgânica, ok? Mas antes disso tudo, antes de ele ser considerado o topzinho do rolê, antes de ele ser considerado o famosinho do Instagram, existia-se um estigma, uma teoria, um misticismo que os compostos orgânicos eram formados. Porque assim, pessoal, ó, na química antigamente eles dividiam os estudos da química em compostos inorgânicos, que são minérios, né, que não são produtos da vida, não são produtos de células vivas, tá? E materiais ou substâncias orgânicas. E essas substâncias orgânicas, naquela época, eles diziam que só poderia ser sintetizada ou feita através da teoria da força vital, que foi feita por um cara bem bonito aqui, ó, que é o tal do Basilius, tá? É John Jacob ou Jacob Barzelius, tá? Esse cara ele falou o seguinte, pessoal, lá em 1800 ele falou o seguinte, ó, que para poder ser sintetizado um composto orgânico, um composto que faz parte de uma célula viva, ninguém pode fazer isso a não ser a própria vida, o próprio corpo, a própria célula. Ou seja, baseava-se na ideia de que todos os compostos orgânicos eles precisavam de uma força vital, de uma força maior, sabe, um misticismo assim, ó, para poderem ser sintetizados. Então nós não poderíamos produzir um composto orgânico, por exemplo, num laboratório, tá? Mas em 1807, meados de 1807, um rapazote, o tal do Frederick Holler, tá? Ele sintetizou pela primeira vez na história a ureia. E a ureia é um composto orgânico que está presente inclusive no seu próprio corpo. Ele faz parte da composição do famoso xixi, da famosa urina, tá? Por isso que ureia, urina, ele tá lá, tá? E veja bem, sintetizou. Lógico, vai falar assim, lógico que ele sintetizou, ele fez xixi. Não, ele sintetizou numa bancada de laboratório. O que aconteceu? Ele pegou aqui um composto inorgânico, o tal do cianato de amônio, ele aqueceu, tá? E viu que produziu, ou percebeu a produção da famosa ou da famigerada ureia, que é um composto orgânico. Então esse tal de Frederick Holler aí, ele foi o primeiro cidadão que conseguiu sintetizar um composto orgânico através de um composto inorgânico, tá? Dessa forma, ele refutou a teoria do tal do Barzélius lá em cima, que falava que precisava de uma força vital. Não, ele só fez lá numa bancada de laboratório, ok? Beleza. Partindo daí, em 1858, foi o tal do Kekulé, olha que nome legal, o,
ou Friedrich August Kekulev von Strononitz, tá? Ele foi o cara que pegou todas essas ideias e falou assim, ó, Berzelius falou aquilo lá, mas daí o Friedrich Roller foi lá e refutou. Então vamos organizar certinho isso aqui? Vamos colocar ordem no barraco? Tá? Ele pegou e fez o postulado dele e considerou o carbono como o principal objeto de estudo da química orgânica, que aí ele esmiuçou todas as características que eu citei acima para vocês. Que o carbono faz 4 ligações porque ele é tetravalente, tá? Que o carbono ele se liga com outros carbonos e formam cadeias carbônicas, tá? E fez todo o postulado dele, ok? E eu coloquei uma figurinha aqui para mostrar para vocês mais ou menos a ligação do carbono como que é. Então aqui tá os ligantes com cada hidrogênio, né? E uma brincadeirinha, tá? Legal. Continuando o rolê aqui, ó. Na química orgânica eu coloquei para vocês aqui os principais elementos que vão aparecer. Porque apesar de o carbono ser o astro, tem ali os coadjuvantes do rolê, entendeu? Tem ali uns personagens que também aparecem, tem outros átomos que aparecem também com muita incidência. São estes os átomos de... Bom, vocês viram acima ali já que o hidrogênio aparece, né? Que é o H. O oxigênio também vai aparecer muito. Nitrogênio, que é o tal do N. Opa. O P, que é de fósforo, professor, você tá meio idiota, como assim P de fósforo? Porque P, no latim, fósforo, começa com P, tá? E o S de enxofre. Esse enxofre aqui é de sulfur, tá? Bom, a ligação destes caras aqui, ou a junção destes caras, vão formar compostos orgânicos. Quais compostos orgânicos? Olha um monte de composto orgânico que pode ser feito, tá? Tem álcool, fenol, aldeído, tem cetona, tem ácido carboxílico, tem éster, éter, tem um monte, tá? Nós ficaremos com os hidrocarbonetos aqui em cima, ó, tá? Quem são esses hidrocarbonetos? Eles são as ligações entre, olha, preste bem atenção aqui ao centro, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar bem, tá um pouco opaco, mas são as ligações entre carbono e hidrogênio. Toda vez que houver carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Se houver a presença de outros átomos, aí, pessoal, tem que analisar, porque eles podem formar outros tipos de compostos orgânicos, tá? Por exemplo, o álcool. O álcool, ele é um composto orgânico que vem da junção, ó, aqui, ó, vem da junção de um carbono com um OH, que é o átomo de oxigênio ligado a um hidrogênio. Este cara aqui dá a característica do álcool, tá? E assim vai, o rolê come solto aqui, porque daí cada um tem o seu, ó. Por exemplo, se for C dupla O, vai ser um aldeído. Se o O estiver ligando ao centro, vai ser um, você entende? Vai ser uma acetona. Mas assim, vamos com calma, vamos por partes. O nosso é o hidrocarboneto, tá? Aqui eu coloquei a mesma coisa, só que um pouquinho mais colorido aqui, para vocês verem o tanto de função orgânica que existe dentro da química orgânica, tá? Nós vamos falar de muitas delas, tá? Espero que vocês aprendam todas. Isso aqui, pessoal, é matéria de Enem. Isso aqui não cai no Enem, isso aqui despenca, tá? Bom, voltando a falar então que o aglomerado, a junção desses caras aqui, formam os compostos orgânicos. Mas temos que tomar um certo cuidado, tá, pessoal? Porque existem falsos friends, tá? O que são esses falsos friends? São falsos amigos, são pessoas que vocês vão olhar lá e achar uma coisa e você vai ver a outra, te enganou, tá? Como na vida. Quem são esses caras? Muitos exemplos, aqui eu coloquei alguns só. Esse cara aqui, ó, quando você olha para ele, você vai falar assim, esse cara é um composto orgânico. O professor falou que se tem carbono, se tem nitrogênio, se tem hidrogênio, é um composto orgânico. Esse cara tem todos esses requisitos, então ele é um composto orgânico. Mas aí quando você vai puxar a capivara dele, quando você vai ver certinho, ele não é um composto orgânico, ele é um sal. Então já deu uma exceção aí, tá? Toda regra tem uma exceção. Vai olhar esse cara, é a mesma coisa. Tem hidrogênio, tem oxigênio, tem carbono. Composto orgânico, você vai ver é o quê? Ele é um ácido. Olhou esse cara aqui e falou assim, ó, carbono e oxigênio. Meu, tem que ser composto orgânico. O professor acabou de citar lá, mas não vai ser. Ele vai ser óxido, tá? Ele vai ser um óxido, que é outra espécie de composto químico, que não faz parte do grupo da química orgânica, tá bom? Então, como tudo na vida, toda regra tem sua exceção. Tomem cuidado, se atentem.
Continuando aqui, pessoal, o nosso rolê sobre a química orgânica e voltando a falar do carbono, tá? Essas ligações em que o carbono fará, ou seja, as ligações covalentes, ficou aí de uma forma universal, todos os químicos, a comunidade química concordou em representar todas essas ligações através de um traço, tá? Um simples traço entre os átomos. Beleza. O carbono, voltando a falar porque eu não quero que vocês esqueçam, o carbono sempre, não falei uma vez, duas vezes, três vezes, não falei às vezes, nem falei de vez em quando, falei sempre, ele sempre fará quatro ligações, porque ele é tetravalente, expliquei para vocês lá em cima, tá? Bom, essas quatro ligações podem ser representadas de algumas formas que eu vou mostrar para vocês. Elas podem ser representadas desta forma que está aqui, ó, desse carbono que está ao centro, tá? Onde cada traço aqui representa uma ligação química, tá? Ou, no caso, uma ligação covalente. Só que toda vez que você ver somente traços assim, somente um traço entre os átomos, você vai chamar essa ligação de ligação simples, tá? Porque ela só faz ligações uma única vez. Cada ligação representa cada tracinho representa uma ligação, né? Então, com cada átomo, ela fará apenas uma ligação e você chamará de ligação simples. Mas haverá momentos em que o carbono ele fará outros tipos de ligações simples, né? Não só simples. Ó, o carbono faz quatro, né? Então, ó, aqui tem uma, aqui tem duas, aqui tem três. Faltou uma, né? Vou colocar aqui para vocês, então, ó. Quatro, tá? O carbono agora está com quatro ligações perfeitinho. Só que tem uma diferencinha no rolê aqui, ó. Por quê? Porque aqui ele tá desse jeitinho. Esse jeitinho é um pouquinho diferente. Quando você vê um carbono fazendo este tipo de ligação, com essa com esse duplo traço, você chamará essa ligação do quê? De dupla, meu amigo. Porque dupla, dupla, entendeu? Não tem o que. Você entendeu, né? Tá. Então, ó, igual aqui, ó. Entre os carbonos, ó, tem um carbono de cada lado, está havendo uma ligação dupla. Então, quando tem uma ligação só é simples, quando tem duas ligações é dupla, né? E haverá outro jeito também de representar isso aqui. Ó, aqui também está faltando uma ligação, né? Vou arrumar para vocês aqui. Eu vou arrumar diante de vocês. Estou assumindo meu erro para que vocês não pequem, para que vocês não errem, tá? O carbono faz quatro, só tem três tracinhos. Falta um traço. Vou colocar aqui agora, pessoal. Olha o que vai acontecer. Senhor, tem quatro ligações. Bem que o senhor falou certinho. Só que quando você vê situações assim, este carbono estará fazendo duas ligações duplas. Tá? Faz sentido, né? Aqui ele fazia uma, aqui está fazendo duas, porque tem duas, então faz sentido, né? É bem lógico. E haverá outros momentos, senhoras e senhores, em que o carbono fará esta outra espécie de ligação. Bom, se uma ligação é simples, se duas é dupla, e três vai ser o quê? Muito bem, meu caro, tripla. O carbono também tem a possibilidade de fazer uma ligação tripla. Quando ele fizer uma ligação tripla, e ele tem que fazer sempre quatro ligações, já foi três, ele tem que obrigatoriamente fazer uma ligação aqui para completar as quatro ligações que ele tem que fazer. A essa ligação eu chamo de ligação tripla, ok? Bom, quando eu olho para isso tudo que eu desenhei aqui para vocês, essas ligações simples, duplas e triplas, eu tenho que entrar num momento aqui muito importante que é classificar os carbonos ou as ligações entre os carbonos. Observe que eu falei aqui, ó, já tem um nome aparecendo aqui, que é uma habilidade que vocês têm que desenvolver, ó, que é em compreender e saber classificar os átomos lá em saturados e insaturados. Quando que uma cadeia carbônica vai ser saturada? Quando houver somente ligações simples, que é o caso desse exemplo que está aqui embaixo, ó, de verde, tá? Só tem ligações simples entre os átomos. Então, os átomos são saturados. Por que saturado? Saturado vem de cheio, de muito. Tá cheio, tá lotado, tá saturado de ligação simples, tá? Por isso que recebe esse nome. E quando ele for insaturado, é que haverá a presença de uma dupla ou uma tripla, ou duas duplas ou duas triplas, dependendo da cadeia carbônica. Vou colocar um exemplo para os senhores aqui, ó. Fez uma ligação dupla aqui, não fez? Perfeito. Fez uma ligação. Não, não pode, tem que ser dupla aqui também. Por que tem que ser dupla aqui também? Porque este carbono do meio, ele tem que fazer quatro também, como todos os outros, né? Se eu colocar mais um aqui,
ele vai ficar fazendo 5, ó, porque tem 2 aqui, com 3 aqui, 5. Então tem que ser dupla onde eu coloquei. Beleza, vamos completar agora a cadeia, ó. Aqui tá fazendo, esse aqui tá fazendo 2, então ele tem que fazer mais 2, né, ó? 1, 2. Esse aqui tá fazendo 2, então mais 2, 1, 2. Todos estão fazendo 4. Mas ó, essas ligações são somente simples? Não. Entre os carbonos existe dupla. Então essa cadeia vai ser chamada de cadeia insaturada. Bem simples, pessoal. Se só tem simples, se só tem ligação simples, é saturada. Se tem dupla ou tripla, é insaturada, ok? Continuando o nosso rolê, segundo ponto é que o átomo de carbono ele forma cadeias. Então eu vou desenhar uma cadeia carbônica aqui para vocês, tá? Vou desenhar uma cadeia carbônica com 4 átomos, tá? 1, 2, 3, 4. Mas lembrando que o átomo de carbono ele tem que fazer 4 ligações. Então, vou completar, ó, preste bem atenção nessa frase que eu vou falar. Toda vez que você precisar completar uma cadeia carbônica, você vai completar essa cadeia com um átomo de hidrogênio. É uma característica dos hidrocarbonetos que nós estamos estudando. Hidrocarbonetos é carbono e hidrogênio. Então, se já tem o carbono, completa de hidrogênio. Vou completar cada uma aqui com o seu respectivo hidrogênio. Mas, em vez de deixá-los ver, vou parar o vídeo para ficar mais rápido. Depois de umas semanas e 3 dias, eu consegui completar a cadeia carbônica, tá? Tá perfeitinho agora, pessoal. Por que tá perfeitinho? Tá perfeitinho porque cada carbono aqui da minha cadeia, ó, minha cadeia aqui, ó, onde eu estou circulando, está fazendo 4 ligações. Vamos ver? Vamos olhar um por um, ó. Este carbono, ele está fazendo 1, 2, 3, 4. Ele tá certinho, então. E eu não vou conferir os outros. Pode confiar no pai aqui, que o pai tá falando a verdade pra vocês, tá? O pai não vai mentir pra vocês, não. Cada carbono aqui está fazendo 4 ligações. Perfeito? Quando houver este tipo de estrutura em que todos os átomos aparecem, em que todos os ligantes aparecem, todos os átomos de hidrogênio, os ligantes entre eles aparecem, eu vou chamar essa cadeia de um nome bem especial. Opa! Vou chamar essa cadeia de um nome bem especial, que é esse nome aqui, ó. Cadeia carbônica estrutural plana. Por que plana? Porque aparece todos os ligantes, aparece todas as ligações, tá? Mas haverá momentos em que não será necessário apresentar todas as ligações. Vou fazer outra cadeia aqui embaixo para vocês, tá? Mas vou parar também o vídeo para não ficar tão longo. Depois de 5 dias e meio eu consegui completar a minha cadeia aqui, ó. Só que agora, pessoal, eu coloquei um pouquinho diferente, ó. Dessa para essa. Qual que é a diferença principal que existe entre esses dois termos? É que este de cima está mostrando o hidrogênio e esse de baixo não está mostrando o hidrogênio, somente a ligação. Bom, é por isso que eu vou dar um nome diferente para ela. Essa cadeia de baixo em que eu não mostro os meus ligantes, ou seja, eu não mostro os meus hidrogênios, eu chamarei de cadeia carbônica estrutural implícita, porque eu omito o hidrogênio, tá? Beleza, mas existe outra forma também de você mostrar isso. E agora eu vou desenhar aqui embaixo para vocês também. Só vou parar um minutinho aí. Certo, pessoal. Terminei de desenhar minha cadeia carbônica. Qual que é a diferença dessa que eu desenhei para as demais? Bom, nessa aqui eu apresentei o hidrogênio, mas eu omiti o quê? As ligações entre eles, tá? Tudo isso, pessoal, para ficar mais prático, ficar mais fácil de repente. A fins didáticos, ou seja, para eu ensinar, essa daqui é boa, essa também e essa também, tá? Porque mostra bem o que está acontecendo. Mas na hora da prática, de repente, fica muito trabalhoso. Porque assim, só tem 4 carbonos aqui, mas imagina uma cadeia com 18, com 20, com 30 átomos. Se eu tivesse que explanar todos os hidrogênios, meu Deus, 3 anos e meio só para fazer isso. Então eu facilito as coisas, tá? Tô tentando facilitar a vida de vocês. Parece que não, mas estou. Para essa cadeia que eu desenhei aqui embaixo, eu vou dar um nome também específico para ela. O nome dela será cadeia carbônica estrutural, só que condensada. Condensada porque eu condenso, eu diminuo esse volume dela, a apresentação de todas as ligações, todas as ligações. Não, eu omito. Mas observe, esses átomos ainda estão aqui, ó. Vou colocar de outra corzinha. O hidrogênio tem 3, tá aqui, ó, ligado, tá aqui demonstrado aqui. Aqui no meio tem 2. Por quê?
para completar a ligação, porque esse carbono já está fazendo uma aqui e uma aqui. Mais 2, 4, certinho, tá? Não pode faltar a ligação, mas ele está aqui, ó, tá? Só condensei para ficar mais fácil. Mas existe ainda uma outra forma. E dessa forma eu não vou parar o vídeo para desenhar para vocês verem o tão prático que é. Você tem 4 carbonos, eu faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá feito já. Professor, você só rabiscou. Justamente. Para ficar mais fácil, os químicos desenvolveram essa técnica, onde cada vértice aqui, ou seja, cada ponta, simboliza um átomo de carbono. E se você sabe que existe um carbono ali, você sabe também que existe hidrogênio. Então o resto você subentende que está completo. Ó, se existe um carbono aqui, vou colocar só vou mostrar esse aqui da ponta para vocês. Se existe esse carbono aqui, ó, e ele já está fazendo uma ligação, então haverá outros 3 hidrogênios aqui para completar essa ligação química. Aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó, existe outro carbono, mas aqui ele está fazendo uma ligação aqui embaixo e outra aqui, ó. Então, para completar as 4, falta mais 2, tá? E assim por diante. Esse aqui também está fazendo uma aqui e uma aqui. Então, mais 2, 2Hs. E aqui da ponta ele só está fazendo essa. Então, mais 3Hs. Esse carbono tem que estar com 3. Que é justamente o que está aqui em cima, ó. 3 em cada ponta e 2 no meio, tá? Só que essa forma aqui de baixo é a mais prática que tem, é a mais fácil não, vai. Colocar a mais prática para na hora de fazer, não na hora de explicar, pessoal. De repente não vou usar muito essa aqui não, para explicar as coisas, tá? Mas existe essa forma, eu queria apresentar para vocês. A essa forma eu também dou um nome característico para ela, tá? O nome dela chama-se, na verdade, cadeia carbônica também, é claro, em formato de bastão, tá? Em formato de bastão. Pronto. Está apresentado os tipos de expressões, os tipos de forma de demonstrar a cadeia carbônica, tá? Legal. Vamos continuando o nosso rolê, que já está chegando num ponto muito importante, que são as classificações das cadeias, tá? Primeira questão que eu quero que vocês olhem aqui, ó. Qual que é a diferença, pessoal? Qual que é a diferença entre essa cadeia e essa cadeia? Vocês podem me dizer várias diferenças entre elas, né? Primeira delas, esses aqui tá de forma estrutural, plana, onde está aparecendo todos os ligantes e todos os átomos. Aqui já não tá. Verdade, tá certo o que vocês estão falando para mim. Mas a primeira diferença que eu gostaria de mostrar para vocês é com relação à cadeia, a cadeia central. Então eu vou circular a cadeia central aqui, ó, que é os átomos de carbono ligado. Vou tentar circular essa daqui agora, tá? Ó, o que vai acontecer, ó. A principal diferença que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, dentro dessas duas formas de expressão aqui da cadeia carbônica, é que essa cadeia carbônica, ela é linear, ela é retinha. Já essa não, essa forma um ciclo, ó. Ela é fechada, tá? Opa, lembra que eu falei lá em cima das habilidades? Cadeia fechada e cadeia aberta é justamente isso aqui, ó, tá? Essa cadeia aqui, e eu coloquei, já separei o nome para vocês aqui, é aberta, tá? Essa cadeia aqui é aberta. Por quê? Porque ela é linear, ela é retinha, tá? Já essa outra cadeia aqui, ela é fechada ou cíclica, também pode ser chamada, tá? Se eu fosse desenhar essa cadeia aqui em um formato de bastão, essa aqui eu faria assim, ó, 1, 2, 3, tá? Cada ponta tem um átomo de carbono. Já essa aqui eu teria que fazer assim, ó. Iria fechar, ia formar um ciclo, uma cadeia fechada, tá? Conseguiram enxergar o porquê? Tá? A linear e aqui fechada. Porque fecha, forma uma figura geométrica, fecha mesmo, tá? Continuando aqui, outro momento, outra situação. Continuando ainda na situação de classificações das cadeias. Então tem aberta e fechada. E agora tem aqui, ó. A cadeia carbônica principal é a que tem maior número de carbonos. Sempre assim, pessoal, tá?
Então, ó, essa cadeia aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E é a central, essa cadeia central. E essa daqui, ó, vai ter 4, né? Só que desse jeito que eu circulei essa, tá errado, não é essa a cadeia principal. Porque a cadeia principal tem que ter maior número de carbono. Então olha o que eu vou fazer aqui, pessoal, ó. Essa é a cadeia principal. Porque nessa cadeia eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos. 5 é maior que 4. Então essa é a cadeia principal, tá? Mas ó, o que acontece de diferença entre essa cadeia aqui e essa cadeia aqui? Veja se vocês conseguem notar. O que há de diferente entre elas? Tem alguma coisa pendurada nela aqui, ó, nessa daqui? Não, é a cadeia pura, linear. Mas essa já não. Essa aqui, ó, vai haver algumas coisas que estão conectadas, mas não fazem parte da cadeia principal, tá? Chamamos isso de ramificações, como se fosse ramos de árvore, tá? E é isso justamente que vai dar um nome para essa cadeia. A cadeia normal é a cadeia carbônica, cuja qual não forma nenhum ramo, nenhuma espécie de ramificação, não tem nada pendurado nela. Já a cadeia carbônica ramificada, o nome é bem sugestivo, é aquela em que nela há átomos de carbonos pendurados nela, ó, como aqui, por exemplo, e aqui. Tá? Aqui não tem, ó, nessa aqui não tem nada pendurado nela. Então por isso que ela é normal. E a outra ramificada. Ok? Continuando, pessoal. A outra forma de classificar as cadeias. O que há de diferente entre essa cadeia carbônica aqui e essa daqui? Você vai falar para mim, uma é ramificada e outra não. Muito bem, mas já falamos disso acima. Tem outra diferença aqui que vocês têm que notar. Vamos circular a cadeia carbônica principal, então, para a gente ver o que está acontecendo. Sempre assim, ó. Essa é a cadeia carbônica principal. Senhor, mas esse átomo aqui? Bom, esse átomo não é de carbono, então ele não faz parte. Vamos circular essa aqui, ó. Cadeia carbônica principal. Tá? O que tem de diferença entre essa e essa? Os dois têm 4 átomos, né? Mas o que tem de diferente? Bom, se você for espertaço, você já notou a diferença aqui. Nesta cadeia carbônica, só existe átomos de carbono. Já nessa, tem um intruso, tem um estranho no ninho ali. Quem que é esse cara? Esse cara é o tal do nitrogênio. Bom, quando houver essa situação em que há um átomo intruso, há um interstício, olha que palavra magnífica, há um átomo diferente na cadeia carbônica, eu dou outro tipo de classificação para ela, tá? Qual classificação? Eu chamo ela de cadeia carbônica heterogênea. Quando não houver nenhum átomo se for carbono, eu chamo ela de cadeia carbônica homogênea, tá? Homogênea quando tem todas iguais, e heterogênea quando há um intruso no ninho. Olha aí, ó. Tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais uma. Não. Acabou-se. Vou só fazer uma fixação aqui dessas cadeias carbônicas para a gente, tá? Resumir o que aconteceu aqui no rolê. Bom, classificação das cadeias carbônicas. Elas podem ser cadeias com relação ao fechamento delas, tá? Se ela é aberta, fechada, ou se ela é mista, mas eu não falei de mista, mas mista você entende que é mistura os dois, né? Não vou falar disso agora. Mas existe outra também, forma de classificar, que nós já vimos ali. Então só estou revisando o que eu acabei de falar para vocês lá em cima. Com relação à disposição dos átomos, tá? Se ela é normal, ou seja, linear, ou se ela tem ramos, eu chamo ela de ramificada. Sobre os tipos de ligações, se é saturada, ou seja, só ligação simples, ou se ela é insaturada, ou seja, se ela tem duplas ou triplas, tá? E a outra forma que nós já evidenciamos aqui é com relação à natureza dos átomos, né? Se existe um átomo, só átomo de carbono, né? Ou se existe aí um outro átomo que pode ser oxigênio, pode ser fósforo, pode ser, né? Enfim. Vou tentar fazer diferente para vocês aqui. Vou tentar mostrar
No Instagram tem um esqueminha bem legal, vou tentar mostrar pra vocês, tá? Só um minutinho. Certo, aqui eu sigo umas páginas no Instagram que eu gosto pra caramba e eu já vou salvando os rolês aqui já pensando em vocês, tá? Então nós vamos falar sobre os tipos das cadeias. Só fazer aquela mesma revisão que eu fiz, vou fazer agora com vocês, tá? Bom, as cadeias elas podem ser, então, é, classificadas através se ela é aberta, fechada, né? Ou outra palavrinha que apareceu aqui, ó, se ela é alifática, que é a mesma coisa que aberta, tá? Quando a cadeia é aberta, ela é linear, assim, ela não forma uma figura geométrica, ela não é simplesmente linear. Quando é assim, nós chamamos de aberta, tá? Outra forma é quando ela é fechada. Então tem aberta e fechada. Fechada normalmente forma uma figura geométrica. Por exemplo, aqui forma esse pentágono, que são 5 lados, né? Lembrando que pode ser de várias formas, né? Aqui, no caso aqui, está implícito, não está mostrando o hidrogênio, mas você sabe que o hidrogênio está lá, tá? Pode ser, esse nome eu chamo de cadeia fechada ou cíclica, porque forma um ciclo, tá? Beleza. Aí aqui, pessoal, vai ser um pouquinho mais voltado à próxima aula, que é sobre ciclos, mas quando forma um anel aromático que a gente fala. A gente vai falar depois, tá? Aqui é quando é cíclica, mas não tem um anel aromático, não quero meter isso. E agora é a segunda ideia que a gente já falou, que é sobre a disposição dos átomos. Quando os átomos estão encadeados numa sequência única e não formam nenhuma ramificação, eu chamo essa cadeia de cadeia normal. Mas quando há na cadeia principal há uma ramificação nela, há uns átomos de carbono pendurados nela, aí eu vou chamar ela de cadeia ramificada, tá, pessoal? E outra forma de classificação é quando o tipo de ligação. Se houver somente ligações simples, eu chamo ela então de saturada, porque está saturada, está cheio de ligação simples. Mas quando houver duplas ou triplas, eu chamarei de insaturadas, tá? Legal, vamos voltar lá. Ok, voltando da onde nós paramos, então essa parte que eu falei para vocês aqui agora e mostrei no Instagram é a mesma coisa, tá? É as classificações das cadeias. E agora a última parte, e não menos importante, que eu quero falar para vocês, que é bem facinho também, é sobre como classificar o carbono. Bom, para classificar o carbono nós temos que olhar para cada carbono por vez, tá? Por vez, ou seja, esquecer os outros. Vou dar um zoom aqui para a gente olhar bem. Para isso temos que analisar com quantos átomos de carbono o carbono analisado está ligado. E assim nós vamos poder dizer, ter condições de dizer se ele é primário, se ele é secundário, se ele é terciário ou quaternário. Vamos lá. É, na teoria tudo parece difícil, mas olha na prática como que é. Eu vou olhar para um carbono. Vou olhar para o primeiro carbono. Esse é o primeiro carbono, tá? Esse cara aqui, ó. Pergunta que eu vos faço nesse dia lindo é: com quantos carbonos ele está ligado? Bem, aqui não tem nada, nada aqui nessa ligação, aqui também não. Só tem essa ligação com esse carbono. Então, responda para mim quantos carbonos está ligado? Com um. Então, eu vou chamar ele de carbono primário. Olha o P de primário, tá? Eu vou apagar aqui e vou apagar aqui e vou colocar uma caixinha e escrever primário para vocês, tá? Mas aí nos próximos eu coloco só o P de primário. Mudar de cor também para ficar mais fácil de enxergar. Certo? Este carbono, então, aqui é um carbono primário, porque ele só está ligado com um carbono. Vamos olhar para o próximo agora. O próximo carbono é esse cara aqui, ó. Com quantos carbonos ele está ligado? Bom, já fica mais fácil, né? Ele está ligado com esse que eu já contei e com esse aqui. Então ele é um carbono o quê? Secundário, porque tem dois carbonos ligados com eles. Então secundário, tá? Porque tem dois carbonos ligados com eles. É bem facinho, não tem. Parece um absurdo na hora de falar, mas na hora de fazer é facinho, tá? Beleza, então. Secundário ali é. Vamos olhar para esse próximo? Esse aqui também vai ser secundário, né? Porque tem um aqui e um aqui. Então não vou nem escrever, ó. Secundário, S. Esse aqui também, secundário. E esse próximo aqui, também, secundário.
E o último deles também... Não, também não. Esse aqui é primário, porque só tá ligado com esse aqui. Tá? Vou dar outro exemplo para vocês pra gente ver os terciários e os quaternários, tá? Ó, em vez de fazer lá daquele jeitão explícito, tá? Eu vou fazer em forma de bastão dessa vez. Não fiquem bravos comigo. Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Isso. Só que agora, aqui eu vou puxar mais um, ó. Tá? Então vamos ver, pessoal. Tenham calma, vamos prestar bem atenção. Esse carbono tá ligado com esse. Então ele é o quê? Se ele tá ligado com um só, ele vai ser o quê? Primário. Eu vou colocar aqui então, ó, o P de primário. Vamos olhar esse aqui agora, ó. Esse carbono tá ligado com esse cara aqui e com esse aqui. Então, se ele tá ligado com dois, ele vai ser secundário. E esse cara aqui, ó. Esse cara tá ligado com quem? Com um, 2 e 3. Então ele vai ser quaternário, pessoal. Perdão, se é com 3 é terciário, né, meu? T de terciário, tá? E esses dois aqui só estão ligados com um, vai ser tudo primário, tá? Bom, aqui está o exemplo de terciário. Eu vou tentar dar um exemplo de quaternário para a gente fechar nosso rolê de hoje, tá? Deixa eu só pensar numa estrutura bem legal aqui então. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, parece que um X, mas não é um X. É uma cadeia carbônica, pessoal. Duro de entender, né? Mas vamos lá, vamos focar no rolê. Ó. Esse átomo de carbono tá ligado com um, então ele é primário. E se todos os outros são da mesma forma, todos os outros vão ser primários. Certo? E esse átomo aqui, ele tá ligado com um, 2, 3, 4. Então ele vai ser quaternário. O que de quaternário? Tá? Ternário. Que palavra chata. Faltou um i aqui. Pronto. Só que como eu sou um cara que eu não gosto muito de deixar as coisas assim, eu vou tentar escrever esse átomo aqui pra gente, essa cadeia carbônica da forma estrutural pra gente enxergar melhor, tá? Vou parar o vídeo aqui. Ó, pessoalzinho, já terminei de desenhar aqui, tá? É a mesma cadeia, é a mesma estrutura, só que agora eu coloquei de uma forma, que forma que é essa aqui? É a condensada, lembra? Então, ó, aqui dá pra ver, ó. Quantos ligantes esses átomos aqui estão ligados? Todo átomo de carbono vai ser ligado com 4, mas quando eu falar de quaternário, tem que ser entre carbonos. Então, quantas ligações tem aqui, ó, entre carbonos? Uma. Então, esse cara é primário. Quantas ligações tem entre esses? Primário também, esse cara. Mas quando você olhar para esse carbono, você vai ver que ele não é primário, porque ele faz uma ligação com carbono, outra com carbono, outra com carbono e outra com carbono. Então, ele vai ser Q de quaternário, tá? Pessoal, finish class. Acabou nossa aulinha, tá? Demorou um pouquinho, tem bastante informação, mas espero que tenha ajudado vocês. Até mais!